Olá, bom dia a todos. Continuamos aqui com a segunda entrevista do dia do nosso encontro dos candidatos da Associação Comercial. Estamos recebendo agora a Graziela Gobato, que é candidata a deputada estadual pelo Republicanos. Graziela, seja bem-vinda à Associação Comercial, a Casa do Empresário aqui de Toledo. Vou explicar para você um pouquinho a dinâmica da nossa conversa. Nós teremos dois tempos, né, do nosso encontro. Os primeiros 15 minutos você vai falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, o que te trouxe até aqui, qual é a sua carreira, qual é a sua profissão e também sobre quais são os seus planos, se eleita deputada estadual. Quais as suas escolhas com relação ao partido, você é candidato pelo Republicano, e qual é a sua pauta depois de eleita. Na segunda metade, a gente abre para perguntas da plateia aqui, perguntas enviadas pelos nossos associados, que são relacionados à nossa atividade empresarial, em sua grande maioria. O nosso encontro está sendo gravado e será disponibilizado na internet, no canal da CIT, no YouTube, após as nossas 4 entrevistas do dia aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para os nossos associados aí. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço essa oportunidade, acho que isso é muito importante, né? Nesse momento político que o Brasil e o mundo vive, né? Não faria sentido não fazermos essa abordagem em relação aos candidatos, principalmente porque não temos, infelizmente, representatividade, né? Há muitos anos já, né? A gente está deficiente de representatividade, e isso é muito importante. E principalmente, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado, da representatividade feminina, né? Infelizmente, o número é muito pequeno, muito baixo em relação à mulher, né? E veja você, fico muito feliz aqui por ser uma mulher. Eu acho que é a segunda mulher que está à frente, né? De uma associação tão importante como essa, né? Bem, agradeço a todos presentes, né? E vamos lá. Meu nome é Graziela Gobato, né? Eu estou em Toledo desde 1987. Eu vim para cá com meu esposo, ele era médico, e nós dois nos conhecemos lá em Curitiba. Na verdade, eu nasci em Ponta Grossa, mas me criei em Curitiba, né? E nos conhecemos lá, eu fazia faculdade de psicologia, foi minha primeira faculdade, e ele medicina, né? Passamos um tempo, né, namorando, noivamos e casamos. E quando eu vim para cá, ele veio a convite do finado Adolfo Dalog, para trabalhar nas clínicas da Log. E minha surpresa, né? E agora, faculdade? Estava no 4º ano e já atuava na área desde o 1º ano de faculdade. Eu trabalhava com recrutamento, seleção e treinamento de pessoal. Indústria madeireira, na Mesbla, departamentos, nem existe mais, né? E tive uma boa experiência assim, na questão de recursos humanos, treinamento de pessoal, enfim. Mas, infelizmente, eu vim para cá e não pude terminar. Não, infelizmente, vim para Toledo, mas porque não pude terminar o curso, né? Era o 4º ano, eram 5 anos, né? São 5 anos hoje. E eu acabei, né, não concluindo essa primeira faculdade. Bom, né, chegando aqui, eu não tinha faculdade, e imagine, em 87, né? Toledo ainda tinha, acho que, 60 mil habitantes, né? Então, eu acabei criando meus filhos, né? Criei raízes aqui, constituí minha família, né? Ele médico ali no hospital, né? E a gente, como mulher, muitas mulheres acho que com certeza me entendem, né? Você acaba priorizando, né, a família, os filhos, a educação e essas coisas. E foi o que eu fiz durante bons anos, né? A partir de um momento, eu já estava, porque eu vim de uma dinâmica, né, muito doida, né? Você imagine, Curitiba é tudo longe, saía cedo, trabalhar, estudava à noite, né?
Então, eu senti essa necessidade de voltar à ativa, né? E, para minha sorte, veio a Unipar para cá, com curso de Direito e Contábeis. E eu disse, agora é minha hora, né? E corri, fiz o vestibular, passei e fiz o curso de Direito, 5 anos, né? Meus filhos já estavam numa idade mais tranquila, que eu poderia, né, me liberar um pouco dessa função de mãe, né, e de acompanhar estudo, aquela coisa toda, né. E chegando ao fim do curso, em 98, concluí a faculdade, eu comecei a carreira jurídica, fiz por 1 ano, mas eu queria mais, né. E eu achava que eu gostava gosto de falar bastante, né? Então, aí eu pensei, não, acho que eu vou quero dar aula, né? Só que na época não tínhamos esse polo educativo que a gente tem hoje, né? Então, eu tinha a Unipar e a Unioeste, apenas, se não me engano, com 4 cursos na época, né? E aí eu pensei, bom, para dar aula, né? Eu vou continuar, vou dar sequência na minha qualificação profissional. E, à época, eu pensei, bom, onde que tinha mestrado? Próximo aqui é Londrina, né? E me preparei e consegui entrar no curso de mestrado em Direito Civil, eles chamam de Direito Negocial, mas são as relações civis, né? E aí eu fiz o mestrado, concluí o mestrado em 2003. E já comecei a atividade jurídica, né? Para lecionar, naquela época, não tínhamos instituições ainda aqui, eu me obriguei a sair buscar institutos, né, instituições que eu pudesse exercer a profissão de professora, né? E, à época, só me restou o lugar mais próximo, que tinha vaga para a área de Direito Civil, era Guarapuava. E eu fiz essa loucura. Aguentei esse vai e vem durante 1 ano. E aconteceu uma coisa, eu tenho certeza que não foi por acaso, nada, não acredito no acaso. Na época, eu comecei a lecionar Direito Civil, e um dos professores saiu para fazer doutorado nos Estados Unidos. E vagou uma disciplina chamada Direito Urbanístico e Meio Ambiente. Eu gelei, disse, mas, meu Deus, eu não tive nem na faculdade, nem direito agrário, nem nada, né, em relação à matéria. Mas eu resolvi assumir o desafio. Quer dizer, na verdade, me empurraram, porque disseram, você que tem menos carga horária, aí, você não tem muita escolha, novata. Assumi. E caí ali de paraquedas. Simplesmente me apaixonei pela área ambiental. Nunca mais larguei. Foi um desafio bem difícil, era muito novo a questão ambiental, né? Imagina, em 2003 isso. E aí, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para fortalecer isso, né? Eu só dar aula, estudar, pelo que eu tinha de conteúdo, eu precisava mais, né? E aí, eu fui buscar uma especialização em gestão ambiental, tinha na PUC, acho que foi a primeira turma que teve aqui em Toledo, especialização em gestão ambiental. E eu corri e fiz mais 1 ano e meio, dando aula e fazendo a especialização. Mas sinceramente, eu não achava que ia me levar tão longe a questão ambiental. Porém, eu enfrentei mais uma vez um grande desafio. Não se falava em questões ambientais à época. Muito difícil. E eu comecei, digamos, eu conheci professores, né, nessa instituição em Guarapuava, que eram da Federal. E eram professores não tinha a ver com a minha área jurídica, direito. Eram de multidisciplinares, né, então eram biólogos, engenheiros agrônomos, florestais, enfim. E aí no convívio com eles acabaram me convidando para compor um grupo multidisciplinar
para que a gente pudesse abraçar a questão ambiental e fazer uns cursos de pequena duração, aperfeiçoamento na questão ambiental. Foi o que eu comecei, na época, eu ainda dando aula, comecei com esse grupo de professores, montarmos cursos em vários segmentos da questão ambiental. E isso me levou a, digamos assim, uma outra área completamente diferente da minha, onde normalmente como que um advogado trabalha, né? No escritório, quietinho, no computador, professor em sala de aula, né? Totalmente diferente da prática de um... Eu não gosto muito do termo ambientalista, né? Porque, infelizmente, soava, na época, muito pior que hoje, né? Pejorativo, e as pessoas tinham uma impressão de que você era o xiita, né? Que você não visualizava a questão de uma forma... sobre o tripé da sustentabilidade que eles falam, né? Do social, ambiental e o econômico, né? Então, tinha uma certa rejeição. Só um pouquinho. E aí, com esse grupo de professores, começamos, com esses cursos, né, a abraçar as questões que as empresas nos requisitavam, das mais variadas possíveis. Por exemplo, né, nós formamos muitos auditores ambientais. O IAP não tinha. Na época saiu uma lei que exigia auditoria ambiental compulsória e independente. E as empresas não tinham, né, profissionais capacitados para isso, né, e de número, digamos, grande, que pudesse abraçar todo o estado do Paraná, né. E aí começamos a ministrar esses cursos durante, acho que foram uns 4, 5 anos, né, Paraná todo. Aí, obviamente, essa época eu já nem conseguia mais dar aula em instituições, faculdade, não dava, porque éramos muito requisitados em relação a esses cursos, porque necessitava, né. E, com o tempo, nós começamos a fazer assessoria e consultoria jurídica ambiental. E aí, me deparei com um grupo de São Paulo, que era um senhor, que era professor aposentado da Unicamp, físico nuclear, e ele era o representante no Brasil, na América Latina, de uma empresa alemã, de Munique, que trabalhava com biotecnologia, nanotecnologia, com usinas de biodigestão. Vocês imaginem se hoje, né, tem muito problema e uma aceitação em relação a isso. Vocês imaginem aquela época. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a conversar com um diretor do meio ambiente da FIEP. E eu ouvi assim: minha querida, sinto muito te informar, mas isso que vocês estão apresentando é utópico, jamais vai acontecer. E o que era? Visão sistêmica de mundo, visão sistêmica de atuação. Então, hoje eu fico muito feliz, para mim é um sonho eu estar aqui falando sobre isso. Por quê? Porque eu vejo o programa Paraná Oeste em Desenvolvimento, que o objetivo é exatamente conseguir, através de um sistema de envolver o setor produtivo com essa visão, com esse olhar de visão sistêmica. Se você... é um sonho, porque se você realmente quer envolver o setor produtivo, os agentes que estão disponíveis, os nossos sistemas S, os representantes, as lideranças regionais, né, porque esse programa Paraná em Desenvolvimento, Oeste em Desenvolvimento, ele engloba todas essas entidades, o SEBRAE, a gente conhece bem aqui, sim, conhecemos bastante. Então, assim, na época, infelizmente, eu acabei abortando a ideia, porque não tinha aceitação.
Não tinha aceitação. Não, eu acho que as pessoas ainda não estavam preparadas para entender o que era uma visão sistêmica de mercado, né? E hoje, eu analisando o programa, o POD, né, eu vi que é a implantação, né, exatamente dessa visão sistêmica de atuação. Quer dizer, vocês envolvem os agentes, né, de lideranças, as instituições privadas, públicas, essas parcerias, e esse conjunto é importante para que realmente a gente tenha uma, digamos, qualidade e eficácia em relação a toda a negociação, a produção, a comercialização. É outra forma de você ver, desenvolver e buscar soluções para os, não digo problemas, a gente que faz os problemas, né? Mas para resolver resolver as necessidades e as carências de cada, do pequeno, do município, da cidade, do estado, do país, né? Então, essa visão sistêmica, para mim, é fundamental e fico muito, muito feliz, porque é inacreditável que eu estou aqui hoje falando. Na época não pude fazer isso, inclusive outra situação foi que meu esposo faleceu, né, fazem 2 anos, infelizmente por causa de um câncer. Eu tive que abandonar minha carreira profissional, né? Mais uma vez eu deixei minha carreira em segundo plano, não tinha como ser diferente. E isso foi em 2012. Então agora, há 2 anos que ele faleceu, eu estou me restabelecendo e quero, com certeza, poder representar e aplicar, ter a oportunidade de retomar minha carreira exatamente naquele momento que eu parei, dessa visão sistêmica que não era aceitada, não era entendida, e hoje eu estou chegando no momento que eu posso contribuir daquela forma que eu queria à época. Obrigada, Graziela. Você usou seus 15 minutos na apresentação. O POD é bastante conhecido aqui, o atual presidente, o Rainer Zelasco, já foi também presidente da Associação Comercial de Toledo, e a gente entende ele como uma sociedade civil organizada, pensando a região de forma que todas as cidades, que todos os municípios tenham um potencial de crescimento e cresçam de forma ordenada, não criando bolsões diferentes e distribuindo, de certa forma, a riqueza de toda a região proporcionalmente. Falando, então, um pouco agora sobre a segunda parte, nós vamos abrir para perguntas, e também colocando a expectativa da Associação Comercial com esse encontro aqui. Nós representamos mais de 4.000 associados, e é lógico que aqui nós falaremos mais sobre aspectos empresariais. A intenção também é criar um canal de comunicação com você, para que, uma vez eleito, a gente depois também consiga manter um diálogo institucional para levar as pautas do setor produtivo da nossa cidade e falar sobre demandas e necessidades. A gente vive numa região extremamente rica, altamente produtora, mas que recebe pouco recurso público. A gente se ressente dessas questões que você comentou antes, por falta, às vezes, de representatividade, mas também por entender que precisamos, institucionalmente, nos posicionar melhor. Nós damos muito e entendemos que recebemos pouco de volta. Ao final do nosso encontro, a gente vai deixar com você também uma pauta. Não são todas as nossas reivindicações, mas são algumas do que a gente espera que um deputado eleito possa viabilizar para a nossa cidade e para o nosso associado. Então, eu vou abrir agora para as perguntas aqui, que são de associados presentes e também recebidas eletronicamente. Michel vai fazer a primeira pergunta. Michel, fica à vontade. Bom dia, Graziela. Seja bem-vinda à Casa do Empresário. Obrigado. Graziela, eu vou fazer uma pergunta com relação ao desenvolvimento regional. Nós temos vários gargalos aqui, e assim, o oeste do Paraná é a maior produtora de alimentos do Brasil. Toledo é o maior produtor de alimentos do Paraná. No entanto, historicamente, a região não tem recebido investimentos necessários e merecidos, especialmente na área logística. Nós sabemos que tem um grande problema e vários gargalos, principalmente com relação ao investimento ao nosso aeroporto,
muito se fala também do aeroporto regional. Nós também temos aí a questão do investimento com relação à Ferroeste. Eu acho que nós temos várias frentes, e principalmente você, como deputado estadual, poderia estar traçando esse objetivo para que a gente pudesse escoar a nossa produção agrícola, porque, bem lembrado, você falou sobre a questão do Programa Oeste de Desenvolvimento. Nós temos aí cadeia do peixe, cadeia de suínos, cadeia de várias frentes aqui de energia também, mas nós temos esse gargalo para escoar a nossa produção. O próprio pedágio também é um grande problema aqui para o oeste do Paraná. Eu queria saber você, como deputada estadual e candidata hoje, qual seria o seu papel com relação e a sua visão lá dentro na Alep? Bem, veja, quando nós abraçamos um projeto, tinha exatamente essa questão em pauta. Veja, você imagina uma célula-mãe, que digamos assim, que a gente poderia, como analogia, colocar o setor produtivo. Somos, como você falou, o maior produtor de grãos e proteína animal. Então, você imagine essa célula aqui sozinha, sem termos os eixos e os elos que deveriam existir para que ela realmente crescesse. Ela está aqui sozinha, mas como que ela está aqui sozinha? Por que ela está aqui sozinha? Como que ela vai sair daqui? Não dá, é inacreditável. Se ela está aqui sozinha, ela vai ter que ser vista de uma forma sistêmica para que todo esse processo realmente possa acontecer. Essa célula-mãe não pode estar abandonada. O setor produtivo, para ele crescer, ele já é rico, mas ele pode ser muito mais rico. E quanto mais rico, mais visibilidade ele tem. Mais fácil de você conseguir recursos, porque o Estado vai te enxergar, o governo federal vai te enxergar. Isso gera, digamos, o interesse público até desses governos, né, para que realmente isso aqui aconteça e que muito mais você se fortaleça e apareça. Essa célula-mãe, ela precisa desses eixos, seja ferroviário, seja viário, Mas aí, Graziela, o papel do deputado é justamente chamar atenção para isso, né? Exatamente. Movimentar, provocar, fazer o governante destinar recurso para esses gargalos. É para isso que teríamos que ter alguém lá para representar. Exato. Né? Porque é esse papel. Um dos motivos que me fez estar aqui hoje é um desafio, é muito difícil, principalmente para a mulher. Uhum. Né? Você aceitar estar à frente de uma concorrer a um pleito, um cargo como esse, que a gente sabe na grande maioria é masculino. Sim. Né? Então é necessário, é fundamental que se tenha uma representatividade dentro da Assembleia, porque você, com a caneta, foi essa a minha ideia, né? Pensei, se eu não conseguir o que eu queria naquela época, agora eu tenho a possibilidade aqui na minha mão de conseguir isso. Com aquela caneta do deputado estadual e a vontade política de fazer acontecer de fato, eu posso ir buscar recursos. Eles existem. E quanto mais você é visto, mais você é enxergado, muito mais fácil para que a gente consiga a viabilidade desses recursos chegarem aqui. Isso é muito importante. Temos que ter deputado federal, deputado estadual da região, seja eu ou qualquer dos outros que por aqui passaram, vão passar ainda, é importantíssimo a gente ter deputado estadual, deputado federal para nos representar, porque é através desses recursos, dessas emendas parlamentares, da caneta do deputado, da vontade dele, da luta mesmo, né, de ir atrás disso, correr atrás disso. Eu nunca participei da vida pública, mas nunca tentei até, né, trazer para Toledo, infelizmente não consegui, uma usina de biodigestão, porque eu era ligada também em fóruns em Curitiba, participava muito em relação à coleta seletiva de lixo, de resíduos, de efluentes, mas eu não consegui, aqui em Toledo, ser ouvida.
hoje eu estou sendo ouvida. E no caso da sua escolha partidária, Graziela, você poderia falar um pouco para nós por que você escolheu o PR, qual é a ligação que você tem com as bandeiras do Partido Republicano? Sim. O Partido Republicanos, eu obviamente, né, tive uns 3 convites para participar de algum deles, e eu escolhi pela ideologia dele. No estatuto consta centro-direita, ideologia conservador, iniciativa, respeito à livre iniciativa, liberdade de expressão. Isso me fez com que eu me sentisse mais acolhida em relação aos meus princípios. Né? Porque a gente tem que entender que existe, né? Infelizmente existe, a gente sabe disso, digamos, a oposição, né? Esquerda, direita, né? Essa polarização que a gente está vivendo aí, terrível, gente se agredindo verbalmente, fisicamente, até tirando a vida, infelizmente. Então, infelizmente, isso está acontecendo, e eu escolhi o Republicanos porque batia mais com os meus valores e princípios morais. Cristão, família, enfim. Né? Deixei minha vida, inclusive profissional, em 2 momentos cruciais da minha vida, que era a maternidade e a doença do meu esposo. E agora eu me sinto assim, fortalecida e acolhida em relação ao partido, porque, né, bate com os meus princípios em relação à minha pessoa. E acho que ok, obrigada, Graziela. Temos mais alguma pergunta do público? O Marcos vai fazer uma pergunta para você também, Graziela. Por favor, Marcos, fique à vontade. Bom dia, Graziela. Bom dia, Naide. Bom dia. A gente percebeu na sua fala que a vida acadêmica esteve sempre muito ligada na sua trajetória. Então, a minha pergunta é nessa relação. Qual que é a sua opinião sobre a implantação de novos cursos nas universidades estaduais, que são geridas com recursos públicos, especialmente cursos voltados para a vocação da economia local, do que a gente realmente necessita aqui? E também, especialmente, falando da nossa sede aqui do campus da UniOeste. Eu vejo que nós temos aqui na região, não só em Toledo, né? Quando eu vim para cá tinha 2 instituições educacionais. Né? Hoje, não só Toledo, mas toda a região oeste, nós temos um polo educacional fantástico, que, a meu ver, muito pouco explorado. Muito pouco explorado. Eu acredito que os cursos devam vir para servir a necessidade e a carência da região. Eles têm que haver uma inter-relação entre a necessidade de qualificação profissional da região em relação aos cursos que vocês, que a gente busca, digamos, buscaria, né? O interesse. Quais são os cursos que a gente poderia trazer que nos faria crescer em termos de região, né? Do Oeste ou Toledo, né? Então, a meu ver, infelizmente, é muito mal explorado. Nós poderíamos utilizar toda essa estrutura, que custa muito caro, para que a gente conseguisse efetivamente gerar emprego e renda. Por quê? Porque a gente faria que dentro dessas instituições houvesse a interligação entre lideranças da própria região, os empresários. Eu acho que é muito importante isso, né? Os empresários terem, porque a gente tem ouvido falar aí que não há profissionais com capacitação, qualificação profissional, há emprego e não há gente capacitada para que ocupe essas vagas. Então, onde que a gente está errando, né? Então, vamos otimizar essas instituições que a gente tem, interligar, e a visão sistêmica que eu digo, inclusive nessa área. Porque se a gente usar essas instituições que a gente tem para qualificar as pessoas, trazer as lideranças regionais, trazer essas entidades, SEBRAE, as cooperativas que nós temos na região fortíssimas, para que todos tenham essa visão de trabalhar em conjunto, de associativismo, inclusive, trabalhar em conjunto para que a gente possa trazer cursos bons e que sejam cursos que realmente técnicos, inclusive, né,
que são cursos mais rápidos, né, que a gente consiga utilizar. Nós temos o próprio bioparque. Meu Deus, o bioparque é a concretização da visão sistêmica. Eles estão colocando ali dentro, é um mundo. É uma nova matriz econômica, inclusive, para toda a nossa cidade, para toda a nossa região, especialmente e o Paraná. A meu ver, isso aqui é para ir para fora. Entende? Porque, olha, eles estão fazendo exatamente isso. Dentro ali, eles estão integrando todos os setores. É educação, a qualificação de inovação, de tecnologia. Nós queremos o homem no campo? Queremos. Eu lembro que quando vim para cá, em 87, era o oposto. É o êxodo rural. As pessoas saíam, meus filhos mesmo, saíram, foram estudar fora. Né? Não tínhamos cursinho na época. Né? Veja a diferença, olha o polo educacional, como é que está hoje. Transformou muito a nossa região. Sim, né, demais. É educação. Né? E como eu tenho assim, a praxe, né? Eu acho isso um pouco equivocado, mas a praxe de você, quando você se candidata, né, para deputado, para um cargo público, as pessoas te cobram. Qual que é a tua bandeira? Eu sou obrigado a ter bandeira? Depende se eu estou exercendo, digamos, nessa situação agora, é para candidato a deputado estadual. O que eu tenho que abordar? As questões de um Estado como um todo. Né? E aí as pessoas te cobram. Qual é a tua bandeira? Bom, a minha bandeira principal, eu diria que é agronegócio e desenvolvimento sustentável, porque é o meu forte. Sim. Trabalhei quase 20 anos com isso. Né? E sei que tenho muito a colaborar em relação a isso. Sofri muito, que naquela época era utópico o que está acontecendo hoje. Né? Mas é importante que se tenha em mente que o deputado estadual, ele tem, apesar de ele ter essas bandeiras, né, para apresentar, ele tem que ter a visão do todo. Né? Porque eu sei que tem outros programas aqui, eu acho que como o POD é o primeiro, né? Mas tem alguns outros no Paraná, eles estão seguindo, acho que não, eles estão vindo copiar aqui, mas ainda não conseguiram implementar. Né? O próprio Sebrae está auxiliando, a gente tem recebido comitivas aqui de outros lugares que têm vindo ver o POD. O POD, na verdade, foi inspirado em programas de fora do Brasil, então ele tem servido de exemplo. Sim, aí, sei, né? Eu sei. E é o caminho, porque você vai fazer essa interação, você fazer uma gestão integrada, usando realmente as ferramentas que nós temos aqui. A educação, essas nossas fortalezas. Essas cooperativas, é o caminho, é o futuro. É você ter essa visão de grupo, trabalho coletivo, que foi exatamente o que eu aprendi. Né? Enquanto advogada, sair do meu mundo sozinha para, de repente, eu estar com profissionais que eu chamar, para vocês terem uma ideia, né? Os engenheiros florestais que trabalhavam no meu grupo, eu falava assim, olha aquele pinheiro. Aí eles olhavam, nunca mais falei isso é uma araucária. Não pode falar. Aí eu disse, meu Deus, né, que coisa. E é assim, né? Então você começa a trabalhar com outras técnicas, e em grupo eu aprendi a fazer isso. Ter uma outra visão, além do meio da legislação, porque o advogado é muito adstrito àquela, né, a norma jurídica, ordenamento jurídico. Sim. A gente, claro, né, o deputado estadual vai estar ali para fazer, vou estar com a caneta inclusive na mão, fazer leis, né? Aí não me segura. Eu quero colocar em pauta e realmente concretizar esse meu sonho, de ver uma usina de biodigestão que você, em 10 anos, teria 3% de resíduos que seriam destinados para lá. Olha que maravilha. Você entende? Então, você tem essa oportunidade de você respeitar e buscar a sustentabilidade, trazendo inovação, trazendo tecnologia, termos essa questão da malha viária, você fortalecer ferrovia, aeroportos, fluviais, isso é importantíssimo, está ali, o produto não tem como ser escoado, entende? Então, é necessário, com certeza, né, que a gente faça isso,
E tendo a caneta na mão, é muito mais fácil de se trazer recursos, de se trazer através de emendas parlamentares, né? Então, temos essa possibilidade. Outra questão que eu acho que é importante da Nós não temos mais tempo, Graziela. Então, que pena. Viu como eu gosto de falar? Não, gente, agradeço a sua participação. Foi muito bom a gente te conhecer, saber das suas pautas, do seu programa, das suas expectativas com relação ao seu mandato. Como eu comentei, a gente vai deixar com você algumas reivindicações da classe empresarial. Esperamos que você leve, leia, aprecie. E, uma vez eleita, a gente espera manter esse canal, como eu falei, para a gente continuar conversando sobre demandas e expectativas dos associados da Associação Comercial. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Eu é que agradeço essa oportunidade, de verdade, de coração. Fico muito feliz por estar acontecendo, estar eu participando desse momento. E, com certeza, eu serei a ponte, o elo de ligação, porque era isso que eu sonhava e é isso que eu estou retomando. Então, eu quero que a comunidade de Toledo, do Paraná, tenha certeza absoluta que eu estou plenamente engajada nessa ideia de aceitar, de poder estar lá para poder servir a comunidade. Sem papos demagógicos, mas é uma missão, eu acredito que eu escolhi isso e estarei lá para fazer realmente essa ligação e empenhar todo o meu esforço, o meu trabalho, para realmente a gente ter um estado pujante, os municípios que realmente tenham os recursos que mereçam e que busquem. Para isso temos que ter gente lá dentro para nos representar, para brigar pela gente. Isso aí. Obrigada pela atenção a todos vocês. Ok, valeu. Vamos lá para a assinatura.